E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o real problema do mundo, sobre qual é a grande crise que a gente está vivendo. Não é o coronavírus, não é só a crise econômica e financeira, nós estamos atravessando uma crise de confiança e essa é muito séria. Antes da gente começar, então por favor deixa seu joinha ou seu desjoinha caso você não tenha gostado, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, isso ajuda demais que o nosso trabalho continue e que ele cresça. E faz um favor, pega esse link, publica no teu Facebook, recomenda para os teus amigos, nos teus grupos de WhatsApp, etc, etc, etc. Bom, eu falei que a grande crise que a gente está vivendo é uma crise de confiança e essa ideia nem é minha. Essa ideia é de uma série de pessoas muito importantes, de estudiosos que têm desenvolvido grandes teses sobre como é que está o estado da nossa humanidade nesse momento. E bastante gente tem falado sobre essa fragilidade das nossas relações, dentre os quais você pode pesquisar o Noam Chomsky, você pode pesquisar bastante sobre o Bauman e a ideia do mundo líquido, das relações frágeis. E a gente precisa refletir sobre o porquê é que está tão difícil nessa era em que é tão fácil acessar a informação, mas tão difícil confirmar a veracidade dela. Por que está tão difícil a gente confiar uns nos outros? Para contar isso para vocês, vou contar uma história. Eu salvei uma pessoa semana passada, eu e a Paty, né? Semana passada a gente foi fazer algumas coisas no trabalho, no caminho de volta a gente parou num posto para abastecer e a gente olhou para o canto, ela falou, nossa, tem uma moça passando mal ali, e tinha mesmo. Desci do carro, fui ver o que era. Eu não sei se era um ataque de pânico, se ela estava hiperventilando, mas ela estava com as mãos todas tortas, bem assim, e ela estava desesperada, ela não conseguia saber o que fazer, ela quase bateu o carro, e um rapaz estava tentando ajudá-la, mas não sabia muito bem como fazer, e eu pedi para ela seguir as minhas orientações e comecei a ensinar para ela as técnicas de autoapaziguamento. São técnicas que a gente desenvolveu a partir das práticas de Raja Yoga e de respiração que neutralizam síndrome do pânico, neutralizam hiperventilação, neutralizam efeitos, né, de estresse. Realmente a técnica serve para neutralizar isso e te trazer para um estado de apaziguamento. Eu fui ensinando as técnicas e ela ficava me perguntando o que eu era, de onde eu vim e por que eu estava ensinando aquelas coisas. E ela não sabia se ela deixava o carro no posto ou não, e eu estava realmente, muito sinceramente envolvido na ideia de ajudá-la. E eu falava para ela relaxar, aplicava as técnicas, ela foi melhorando, ela queria ir para o hospital, o marido dela, ao invés de ir até ela, disse que a encontraria no hospital, a gente achou isso um pouco estranho. O rapaz do posto perguntou se ela não queria que deixasse o carro lá durante a noite, eu me ofereci. Eu nem percebi o que eu estava fazendo, mas eu me ofereci para dirigir o carro dela enquanto a Paty levava ela para o hospital. E ela olhava para nós assustadíssimos e perguntava, vocês se conhecem? E eu estava realmente preocupado em ensiná-la. Ela foi melhorando. E na medida em que ela foi melhorando, ela foi ficando super empolgada, dizendo, nossa, eu preciso mesmo fazer yoga, eu preciso fazer meditação. Onde é seu estúdio? Onde é a sua escola? E eu dizia, calma moça, primeiro fica bem. Entre um monte de palavrões, porque ela estava fascinada de a técnica estar funcionando, porque ela nunca tinha tido nada parecido, as mãos dela ficaram realmente assim, ela não conseguia abrir. E conforme eu fui aplicando a técnica, ela foi soltando os dedos, foi respirando, foi voltando. E ela, eu quero ir na sua escola, quero ir na sua escola. Eu pedi para ela deixar, para ela pegar o telefone da Paty e para informar a gente se ela havia chegado em casa, porque ela quis voltar dirigindo. E ela não ligou de volta e a Paty quebrou o meu sonho idílico de inocência, dizendo, ela nunca vai ligar para nós, ela estava apavorada com a gente. Falei, é mesmo? Eram dois estranhos oferecendo ajuda. Fala de voz offline aí, alguma coisa sobre esse caso. Como uma voz flutuando no espaço. A gente tem muito medo dos desconhecidos. E é natural, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E ela notou que a moça estava... E esse foi mais um caso, né? Se fosse o contrário, a gente também teria medo. Depois a Patrícia me comentou, se fosse comigo... O que você falou? Se alguém pedisse pra você fechar o olho? Chamava a polícia. Dois doidos ensinando meditação. Ela, o que vocês fazem? Você é médico? Eu, não, moça. Tô tentando te ensinar uma coisa para te ajudar. E de fato ajudou. De fato neutralizou a crise dela, ela voltou, me fez um bem danado ajudá-la, porque me fez ver como esse trabalho faz bem
e eu já sabia, né? Mas é legal a gente ver a eficiência das técnicas trabalhando com as pessoas. Mas eu tô te contando essa história não para você falar, nossa, que incrível, olha só como as técnicas que ele ensina fazem bem. Me chamou muito a atenção porque o tempo todo eu estava preocupado em oferecer ajuda. Eu queria dirigir o carro da moça, eu queria levá-la até em casa, eu queria falar com o marido dela, eu queria ver o que eu podia fazer para ajudar, porque eu vi que ela estava realmente transtornada, estava sozinha, era uma mulher à noite, e eu reconhecendo todas essas coisas, ofereci ajuda do meu jeitinho todo atabalhoado, sabe? E isso assustou. E porque a gente está vivendo uma crise profunda de confiança. A gente está vivendo um estado de estresse e de alarme no qual qualquer comentário que seja contrário aos meus pontos de vista limitados vão se tornar extremamente ofensivos e ameaçadores. O que a gente precisa fazer, e eu já falei isso, tem um vídeo sobre isso, num dos vídeos anteriores, a gente precisa reaprender a apostar no bem e no melhor do outro. E não, isso não é fácil, e não, isso não é gostoso 100% do tempo, porque pode ser que a gente se decepcione muito. No mais das vezes a gente vai se decepcionar com o outro. Porque aí que tá o grande truque de sabedoria para fazer a gente restaurar as relações de confiança entre as pessoas e na sociedade, dependem da gente dar o primeiro passo, fazer com que eu procure mais, amar que ser amado, confiar do que receber confiança, né? Perdoar que ser perdoado, etc. De novo, São Francisco não está dando para nós uma lição moral com a oração dele. Ele está nos dando um mapa técnico de como fazer com que a gente mude a nossa forma de perceber a realidade e de lidar com ela. Para que a gente possa, ao mudar essa nossa forma de perceber o outro, a realidade e o mundo, tornar a qualidade dessas relações boas de novo ou finalmente boas. E aí eu estava olhando como é que está o estado das coisas entre as pessoas. Eu me deparei com essa história toda que rolou com o Dr. Drauzio Varella nessa semana, e isso me deu um panorama bem claro de como é a crise de confiança que a gente tem nas pessoas. Por quê? Porque a gente está desesperado por salvadores, a gente está desesperado por modelos ilibados, irrepreensíveis e infalíveis de humanidade, de virtude. Então teve toda aquela matéria, lindíssima a priori, sobre a situação terrível que as transexuais passam nos presídios. E, infelizmente, por falta de pesquisa da Rede Globo, e aí o erro foi dela, eles mostraram aquela cena tocante do abraço em que o Dr. Drauzio abraça aquela senhora, aquela presa que cometeu um crime terrível, um crime hediondo, difícil de digerir. E aí você entende por que ela está abandonada há todos aqueles anos, por que a família não está indo até ela. Eu estava conversando isso com a Paty, né? Eu não sei se eu, na condição de familiar de alguém que cometesse um crime desse tipo, conseguiria ir até lá. Mas aí começaram a atacar a pessoa do Drauzio Varella, o que não faz o menor sentido, porque ele não sabia o que ela havia feito. E isso ele falou, ele comentou. Então assim, a gente tem que parar de tentar eleger messias em toda parte. Porque assim, se você olhar os exemplos do verdadeiro, do Messias original, até agora o único que a gente conhece, existe uma sabedoria prática sobre como lidar com essas questões. Existe um ensinamento técnico sobre como a gente restaurar a confiança entre nós e a sociedade, como é que a gente pode trespassar essas nossas paixões efervescentes que fazem com que a gente deixe de ser racional, deixe de ser compassivo, deixe de ser humano e passe a ser só um bando de animal latindo, né? Porque se não faz como eu gosto, se não pensa como eu penso, se não quer o que eu quero, eu combato. Calma lá, respira fundo. Porque quando ele disse, aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, ele não estava equiparando pecados. Porque a primeira coisa que as pessoas que querem atacar o Drauzio, ou a transexual, ou quem quer que seja, dizem é: ah, mas o que ele fez é pior do que eu faço. Ah, mas não se compara tal crime com tal coisa. Veja, o que o grande profeta desses caras que estão, né? Porque o que me surpreende, o que me choca, é que essa galera extremada se diz cristã. Bom, se vocês são cristãos, que tal seguir Cristo? Ele não estava equivalendo os pecados diferentes. Ele estava dizendo assim, olha, se você nunca errou, aí sim você pode julgar, tirar e tudo mais.
Se você errou, lembre-se das circunstâncias que te levaram ao erro, que vão fazer com que você desenvolva ao menos compaixão por quem erra, porque você vai lembrar que boa parte dos erros que você cometeu não foram intencionais. Eu não estou passando pano para o crime cometido. Eu estou dizendo que, no caso do Drauzio, respira fundo aí. Calma. Antes de tacar pedra em mim, se quiser tacar, taca à vontade. Vai dizer muito mais sobre o teu caráter do que o meu. Estou dizendo sobre o Drauzio. Ele fez uma matéria para reconhecer humanidade e necessidade de compaixão de outras pessoas. Daí existirem erros de pesquisa nessa matéria e fazer com que o exemplo apontado não fosse um bom exemplo a ser observado, muda drasticamente a situação. Então assim, não ataca pedra no cara. Ele está indo no presídio levar amor, saúde, compaixão. Saúde atendimento médico para quem não tem. O que você está fazendo aí de trás do seu tecladinho de julgamentos? O que você está fazendo para deixar o mundo melhor? Porque ser um efervescente ativista de redes sociais não muda o mundo. Ao contrário, aliena mais o mundo, inflama mais a gente em ódio, separa mais a gente uns dos outros. Qual é a tua obra, né? Bom livro do Mário Sérgio Cortella. Perdão. Qual é a tua obra? O que você faz para fazer desse mundo um lugar significativamente melhor? É o que eu sempre falo quando a galera vem me falar sobre o Chico Xavier, por exemplo, né? Ou sobre o Gandhi, ou sobre tanta gente boa que passou pelo mundo. Eu posso não concordar com as filosofias que ele seguia. Você não precisa ser hindu para seguir o Gandhi, você não precisa ser espírita para observar a obra social do Chico Xavier ou da Irmã Dulce. O fato é, o que eles fizeram deu significado e brilho à vida deles e a de outras pessoas. Mas isso começou com o fato de que eles foram capazes de apostar no melhor uns dos outros. Pratica um pouco mais o perdão, pratica um pouco mais a boa vontade, alarga um pouco mais a sua capacidade de entendimento. Eu não estou dizendo que a gente não deva pagar pelos crimes, eu acho inclusive assustador o contexto daquela notícia. Como eu, depois de pensar sobre o que aconteceu lá na semana passada, quando a Paty me falou, nossa, se fosse comigo eu teria ficado assustado, eu comecei a pensar no lado da menina também. Eu falei, poxa, eu era um estranho tentando ensinar meditação para ela numa crise maluca. E, antes de mais nada, eu não estava descartando ela ir no hospital. Eu não disse, olha, eu sei o que eu vou fazer. O tempo todo eu estava dizendo, nós vamos para o hospital, mas eu só preciso que você se acalme primeiro. Antes de você sair, porque ela queria ela ir dirigindo para o hospital, ela não sabia se ela chamava o SAMU, eu fiz algo para deixar ela bem. Então, eu pensei em todos os lados e assim, precisamos restaurar a confiança na sociedade e a confiança uns nos outros. Como é que a gente faz isso? Primeiro você vai ter que fazer o indigesto trabalho de acolher o ponto de vista de quem não pensa igual a você. Exatamente, você vai ter que ser capaz de ouvir o outro e antes de discordar vai ter que saber apreciar as ideias, as considerações e o pensamento do outro. Depois que você fizer isso, aí você faz um juízo de valor muito sério, calma, respira fundo e aí você emite opinião. É por isso que Don Lawrence Freeman disse que para um mundo como o nosso, hiperacelerado, fragmentado e tudo mais, nós precisamos desenvolver respostas contemplativas para os nossos problemas. O que são respostas contemplativas? Aquelas que advêm do silêncio, que advêm da reflexão, da calma e da respiração. Eu estava hoje voltando da academia e, pois todo mundo tem que atravessar vales da sombra e da morte. Eu estava voltando da academia e percebendo uma coisa que eu sempre ouvi dos meus mestres, que é, aqui, agora, tá tudo bem. Eu tô sem meu fone, então o áudio também não deve estar muito bom por causa disso. E porque eu estava sem meu fone, eu fui só prestando atenção na rua. E o ato de prestar atenção, de estar aqui, presente, agora, simplesmente, lucidamente aqui, me transportou para um estado de calma que as redes sociais nos removem. Essa é a minha sugestão para a gente começar a restaurar a nossa confiança, que a gente observe mais o silêncio e o agora, como eu fiz hoje. Eu simplesmente andei e percebi o agora. Isso me deu uma presença, um estado de vivacidade, um estado de satisfação com o viver tão grande que talvez valesse a pena você apostar nisso. Quanto às redes sociais e quanto aos julgamentos, para de cancelar as pessoas, para de atacar elas, para de achar que existe uma conspiração fascista, comunista, alienista é de alienígena, tá? Para de esperar que o outro haja da forma pior que você espera, só para você dizer, haha, eu tinha razão, olha só como eu estava certo, todo mundo agiu exatamente como eu pensava. Eu sei que apostar no melhor das pessoas parece ingenuidade,
Talvez o seja, mas nos garante ver o mundo de uma forma muito mais ampla e generosa do que essa em que a gente, combativos, estamos prontos para a guerra a cada instante, a cada segundo. Rende-se à oportunidade de perceber que o outro é um outro você, uma extensão tão fascinante e magnífica do mundo quanto você também o é. Se você for capaz de reconhecer no outro algo de divino que também está em você, a gente começa a derreter essas barreiras de gelo que a gente tem criado uns contra os outros. Eu não vejo outra maneira. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, junte-se a nós nos nossos cursos, retiros e atividades para a gente aprender a desenvolver revolução de si na prática. Se inscreve no nosso canal, participe das nossas atividades, entre em discussão com a gente, mesmo que você discorde, vamos desenvolver essas ideias e até o nosso próximo encontro. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas e não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!